bem-vindos à primeira edição do Aqui Entre Nós, da era pós-Sunset. E hoje temos uma estreia. Temos a Andreia Gouveia, que pela primeira vez junta-se a esta equipa, que não dispensa, como se pode ver, João Pedrosa Russo, mas dispensamos, isso sim, as receitas de João Pedrosa Russo, as famosas receitas de João Pedrosa Russo. Fazem muito mal. As receitas? As receitas fazem mal. Pronto, mas por enquanto damos férias às receitas. Será que a maçonaria é uma sociedade secreta ou ultra discreta? Este é um dos assuntos que vamos tratar aqui entre nós, na Casa Havanesa. Andreia, bem-vinda a este espaço de comentário sobre os assuntos que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras. João Pedrosa Russo não precisa de apresentações, mas a Andreia é uma jornalista da Figueira da Foz, trabalhou no extinto Figueirense durante vários anos e mais recentemente está a desenvolver um projeto chamado Figueira na Hora, que é um órgão de comunicação social digital que, tal como o nome indica, tudo o que é notícia que interessa à Figueira na Hora está na hora online, não é? Através de uma página no Facebook. Mas indo para a imprensa escrita, e é o que aqui está em causa, vamos então começar, como sempre, por quinta-feira, e neste dia 11 de julho o Diário As Beiras destaca que as taxas de ocupação hoteleira na Figueira da Foz são superiores a 2012. Isto poderá dever-se a vários fatores, entre os quais os eventos que se têm realizado aqui na cidade, João Pedrosa Russo. E também ao facto de sair para fora cá dentro, não é? Ora bem, em primeiro lugar, deixe-me também felicitar a presença de Andreia Gouveia e eu reconhecer que a partir de agora o programa vai ter de certeza absoluta outra vivacidade e outra qualidade. Quanto à pergunta que me fez, eu entendo que as taxas de ocupação foram superiores ao ano passado por causa da crise. Não é só por causa dos eventos, evidentemente que os eventos ajudam, mas todos os anos há eventos. Se nós formos ver os anos anteriores, se formos ver os jornais, há sempre eventos. Simplesmente a crise faz com que a taxa de hotelaria na Figueira da Foz aumente. Porquê? Porque as pessoas já não vão para o Algarve, já não vão para os estrangeiros, não vão para Foz, e então vêm para locais mais perto das suas habitações e vêm para a Figueira da Foz. E por isso, sem dúvida, que nos devemos regozijar pelos factos das taxas hoteleiras aumentarem. Mas eu chamo a atenção as taxas de ocupação. Taxas de ocupação, mas eu chamo a atenção que as taxas de ocupação hoteleira em Portugal subiram 11,8% no mês de maio, por exemplo, subiram 8%, 11,8%, subiram sobretudo no Algarve, subiram no Norte, subiram nos Açores, estamos a falar em 16%, em 11%, em 11 e 12%, cerca de 12%, mas no centro só subiram 4,4%. Ou seja, temos um longo caminho a percorrer. É preciso fixar mais as pessoas, é preciso divulgar mais a Figueira da Foz, é preciso ser temos de ser mais assertivos quanto à Figueira da Foz, dizer bem da Figueira da Foz para que as pessoas venham à Figueira. É preciso divulgar mais as Figueiras da Foz nas redes sociais, nos jornais, em tudo quanto é comunicação social. Portanto, a taxa hoteleira aumentou, mas em termos nacionais aumentou muito pouco. Andreia Gouveia, concordas com os argumentos de João Pedrosa Russo ou achas que eventos como o maior sunset de sempre e também o Luziares Figueira Beach Rugby contribuíram para este aumento da taxa de ocupação hoteleira? Acho que contribuíram bastante. Concordo com todos os argumentos, ou seja, acho que realmente a crise tem essa vantagem, as pessoas não vão para outros sítios e a Figueira, apesar de tudo, e correspondendo ou não à realidade, a percepção que há no país é de que é mais barata que o Algarve. Se é ou não vou discutir, mas há essa percepção. E no turismo, como na comunicação social, como em quase tudo, a percepção é muito importante, não é? Agora, os eventos são fundamentais para atrair pessoas e depois, a minha questão é, ok, este ano subiu, e eu acho que também subiu por causa da crise por outro motivo. O ano passado as pessoas muitas foram apanhadas de surpresa pela crise e retraíram-se. Mas as férias hoje já são comuns entre nós, já são algo que nós exigimos. E se calhar as pessoas que o ano passado se retraíram e não passaram férias, este ano acharam que tinham esse direito. Podem passar férias mais baratas, mas passam na mesma. Agora, a minha questão é, as pessoas que vêm este ano e que estão a aumentar a taxa hoteleira, voltam? É uma pergunta que fica no ar, mas entretanto vamos passar para sexta-feira, dia 12. Maçonaria e outros lobbies dificultam a gestão da Câmara. Não sou eu quem o diz, é Daniel Santos, o líder e vereador do Movimento Figueira 100%, em entrevista ao Diário As Beiras e à Foz do Mondego Rádio.
e referia-se ao facto de que o movimento podia ter corrido o risco de ganhar a Câmara, mas, dizia então Daniel Santos, não sabia se conseguiria geri-la de acordo com aquilo que pretendia, porque há grupos que podem, forças de bloqueio e forças obscuras que podem dificultar a vida da gestão da Câmara. Não só a maçonaria e outros lobbies, como dizia Daniel Santos. Concorda com esta observação de Daniel Santos? Dita desta forma, não concordo. Não concordo. Porque eu conheço mais ou menos a história da maçonaria em Portugal, gosto imenso de ler, como enfim, alguns conhecem. Sei perfeitamente da importância que a maçonaria teve e tem na Figueira da Foz, e teve uma importância enorme. Manuel Fernandes Tomás foi maçom, é uma pessoa muito venerada, toda a gente na Figueira da Foz gosta de Fernandes Tomás, muitos não Santo Rocha, Joaquim de Carvalho. Sim, também. mas deixe-me o Fernandes Tomás só por uma razão que eu vou já dizer. Agora, muita gente conhece Fernandes Tomás, mas se calhar não sabe o que é que ele fez ou o que deixou de fazer, e temos que reconhecer que na maçonaria, como em todas as outras associações, sejam partidos políticos ou não, há pessoas com qualidade e pessoas que não têm qualidade. E infelizmente na maçonaria também há pessoas que não têm qualidade, e muitas vezes são essas pessoas que não têm qualidade que têm notoriedade. E isso é negativo. Por exemplo, Manuel Fernandes Tomás, porque é que eu falei nele? Manuel Fernandes Tomás foi uma pessoa extraordinariamente bem vista na Figueira da Foz desde há muitos anos. No entanto, no seu tempo, foi uma pessoa, para quem quiser ler, foi uma pessoa que perseguiu ferozmente os católicos, por exemplo. Eu sei que estávamos em 1822, sensivelmente, mas perseguiu ferozmente os católicos. Portanto, não era assim tão tolerante como a maçonaria quer que as pessoas sejam umas com as outras. Portanto, neste caso concreto, acho que ele devia ser, primeiro, devia dar o nome aos bois, como nós advogados devemos dizer, porque é que a maçonaria e outros lobbies dificultam a gestão, concretizar. E depois de reconhecer que na maçonaria há pessoas com qualidade e pessoas que não têm qualidade. Conheço algumas pessoas da maçonaria na Figueira da Foz, aliás, os nomes vieram comunicados há relativamente pouco tempo numa rede social, isso é conhecido, essas pessoas são visíveis, aparecem em determinados momentos e não aparecem noutros, portanto nós referenciamos-los com facilidade, alguns têm qualidade, outros não têm qualidade nenhuma. No entanto, eu entendo que, como diz António Arnaud, advogado de Coimbra e que já foi grão-mestre da maçonaria, já é a altura da maçonaria deixar de ser tão secreta e quem é da maçonaria dizer abertamente que faz parte da maçonaria. Mas não vem mal nenhum ao mundo. A questão central é a seguinte, Andreia. Estes grupos de pressão, ou estas sociedades secretas ou discretas e outros lobbies, como diz Daniel Santos, podem condicionar a gestão de uma autarquia? Porque têm vindo a público alguns episódios que, alegadamente, até estarão a condicionar ou orientar num determinado sentido decisões a nível de governo e de ministérios. Eu acho engraçado, por sempre que se fala da maçonaria, a ideia com que eu fico é que é, sobretudo, um pretexto, é um bode expiatório. Fala-se da maçonaria e o cidadão comum, todos nós, ficamos com a ideia de que há interesses ocultos, coisas que nós não vamos conseguir descortinar. E com todo o respeito que tenho pelo engenheiro Daniel Santos, parece-me que é um bocado essa a ideia, é atribuir as culpas... É um bode expiatório, a maçonaria serve de bode expiatório para muitas coisas? Eu acho que sim, ou seja, concordo com o meu colega, que realmente é preciso chamar os bois pelos nomes, quer dizer, se há grupos de pressão, não me interessa se são da maçonaria, se são lobbies apenas com um interesse, porque a maçonaria é um conjunto de lobbies. Não é? São lobbies, são vários interesses que se vão servindo, que vão sendo trocados. Agora, o que eu não percebi desta entrevista, eu não ouvi na íntegra, o que eu não percebi foi se o que ele quis dizer foi que os lobbies e a maçonaria condicionavam a gestão da Câmara ou se condicionaram a própria ação do movimento. Não, a gestão da Câmara. A gestão da Câmara. Como contextualizei, se o movimento tivesse sido vencedor das eleições autárquicas, ele disse que poderia ter grandes dificuldades em fazer uma boa gestão da Câmara, uma vez que há grupos de pressão, grupos de interesse e lobbies que condicionam a gestão da autarquia. Acho que é dizer muito pouco. Acho que se existem, então têm que ser denunciados. É o mínimo que se exige ao poder público. É que denuncie os grupos de pressão ilegítima. Se é legítima, então não há problema. Daniel Santos foi também, de resto, vice-presidente da Câmara durante o mandato. E nessa altura, certamente, também já existiriam os tais lobbies de que ele se queixa. Vamos então passar para a edição de sábado 13. A Figueira da Foz, neste caso, fica de fora desta análise para este dia, porque as ciências nucleares da Universidade de Coimbra investigam esclerose, neurologia pediátrica
São avanços, nós já temos falado aqui muitas vezes sobre a investigação científica e a Universidade de Coimbra. É mais uma boa notícia, não é? Como nós costumamos dizer aqui, quando as notícias são mesmo boas. Jota, você já sabe que eu gosto muito mais de referenciar as boas notícias do que as más. As más normalmente passam a um lado ou não as valorizo. Nós vivemos num país que, em termos de saúde, é capaz de ter da melhor saúde que existe no mundo. É evidente que há problemas pontuais, mas mesmo assim vivemos num país onde a saúde é prestada a todos os cidadãos na generalidade e muitos estrangeiros nos visitam e alguns médicos que vêm a Portugal ficam espantados pela forma como nós tratamos das pessoas e com a rapidez com que as pessoas são tratadas, muito embora haja circunstâncias pontuais que fazem com que haja atrasos, questões que dizem respeito mais à organização, e eu podia ser concreto, do que a outra questão. O que se passa aqui, assim, na Figueira da Foz e na região centro, é que nós vivemos numa zona extraordinária, porque em Coimbra, a Universidade de Coimbra e os hospitais da Universidade de Coimbra, hoje estão fundidos, como se sabe, são em determinadas valências do melhor que há no mundo, nomeadamente neurologia, educação, neurologia, rins, visão, é do melhor que há no mundo. Também as cirurgias cardiotorácicas do professor Manuel Antunes. Mas é do melhor que há no mundo mesmo. E então, em Coimbra, há um instituto, que é o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, que tem equipamento no valor de cerca de 15 milhões de euros, nós estamos a brincar, 15 milhões de euros é muito dinheiro só para um instituto que trata da neurologia, só da neurologia, que é presidida por um professor universitário que é de reconhecido mérito, uma pessoa extremamente conhecida, eu por acaso conheço pessoalmente, que é o professor Dr. Luís Cunha, que é um médico extraordinário, e este instituto, juntamente com outros técnicos de outros países, estão a investigar a esclerose, que é uma doença que não se sabe qual é a cura, que cria problemas a muitas pessoas, nomeadamente ao nível da locomoção, ao nível de distúrbios funcionais, ao nível da visão, ao nível, essencialmente, da locomoção. E por isso, Coimbra está na vanguarda, e em termos de saúde, Coimbra está na vanguarda já há muito tempo, e oxalá continue, se assim tiver meios técnicos e humanos. Andréia, tu também estudaste na Universidade de Coimbra, digo também, porque o doutor João Pedrosa Russo fez lá o curso em Coimbra, mas acabei em Coimbra. Os estudantes de Coimbra percebem-se da aposta que a Universidade vem fazendo na investigação, nomeadamente nesta área da medicina? No meu tempo, já foi há algum tempo, sim, apercebia-se. Mas eu gostava de relacionar esta notícia com duas anteriores. Uma, pegando nas palavras do Dr. Pedrosa Russo, porque, segundo consta, o próprio Serviço Nacional de Saúde, que nós todos nos orgulhamos, eu pelo menos orgulho-me bastante, apesar de todas as limitações que possa ter atualmente, foi primeiro discutido na maçonaria e depois no Parlamento. Portanto, a maçonaria não é nem boa nem má em si mesma, depende do que fazem dela. Por outro lado, a questão de Coimbra ser realmente um polo a nível de medicina muito importante, se calhar ainda não está suficientemente aproveitada, nomeadamente no que diz respeito à ocupação hoteleira na época baixa. Ou seja, a tal questão de ter instituições onde as pessoas possam recuperar, de poderem ficar aqui. De saúde. Exatamente. E acho que esta notícia é uma excelente notícia, é daquelas notícias que nos faz um bocadinho bem ao ego e nós bem precisamos nesta altura, não é? Porque realmente há casos de sucesso e a investigação, se calhar, tem de ser mais acarinhada, não têm de ser cortadas as bolsas, têm de ser bem divididas e bem rentabilizadas. Então aqui vai mais uma boa notícia, porque segunda-feira, dia 15, o Diário As Beiras destaca o sucesso que o Sunset, o maior pôr do sol de sempre, que a RFM realizou na Feira da Foz, evento que foi captado pelo Casino Figueira, juntou mais de 25 mil pessoas, maioritariamente jovens, no areal urbano da Feira da Foz. Se por um lado foi um sucesso que excedeu as expectativas da própria organização, por outro lado vem confirmar que a Figueira da Foz tem eventualmente o melhor palco ao ar livre da região centro e que tem sido subaproveitado. Ora bem, como você disse que Sunset era pôr do sol, eu ia fazer aqui uma blaguezinha a brincar, porque esta do maior Sunset, eu quando vi isto não gostei, como é óbvio, mas porque nós temos a palavra... Não, o nome é pôr do sol, não é Sunset. O nome é pôr do sol, portanto o maior pôr do sol de sempre é que era bonito, não era Sunset. Mas enfim,
todos ficámos a perceber, esta iniciativa não é original, não se fez na Figueira da Foz a primeira vez, já se fez noutros locais, mas se calhar não, mas não teve tanto sucesso como teve na Figueira da Foz. Na Figueira da Foz teve um sucesso de facto extraordinário, eu não estive no recinto, porque isto não era propriamente para a minha idade, mas reconheço... Por que não? Não, porque não é. O tipo de música não o tipo de música não é. Mas estive por perto, presenciei por perto, e desde manhã verifiquei que muitos jovens estavam a fluir à Figueira da Foz. A organização, por aquilo que me disseram, esteve bem, mas podia ter estado melhor, mas certamente não estavam à espera de tanta gente. Veio muitas pessoas à Figueira da Foz, a hotelaria registrou, obviamente, uma taxa de ocupação elevada, os restaurantes, os bares, portanto, todos estamos de parabéns. É preciso que haja mais eventos deste género, porque isto dá, sobretudo, muita visibilidade à Figueira da Foz, e a Figueira da Foz, como qualquer outra cidade deste género, precisa de visibilidade. Temos ali um palco extraordinário, claro que temos. O espaço que foi ocupado, como nós vimos, foi quase junto à praia, não foi na antepraia, para não danificar as ervas, não é? Para não danificar as ervas. Mas você já sabe qual é a minha opinião, porque eu dizia no outro dia, eu acho que a antepraia deve estar como está, com aquelas ervas, para que as pessoas percebam... Não. Para que as pessoas percebam que a antepraia deve vir a ser utilizada mais tarde para outras finalidades, e as antepraias, mesmo em Vila Moura, mesmo frente ao casino de Vila Moura, as antepraias continuam a ter ervas e estamos na melhor região de turismo do país. Portanto, foi uma iniciativa que merece, sem dúvida, o aplauso de todos os figueirenses, e espero que para o ano se repita. Andreia, a Figueira da Foz estava preparada para receber este evento, porque em vários restaurantes acabou o pão, noutros, em bares, acabou o tabaco. O trânsito, enfim, coincidindo também com as obras de regeneração urbana, foi complicado durante várias horas. Achas que a cidade estava à espera ou terá subestimado a dimensão deste evento? Eu acho que a Figueira estava preparada, mas podia-se ter preparado um bocadinho melhor, mas eu acho que não era possível, porque realmente não só vieram mais pessoas do que aquilo que seria expectável, eu não estava à espera que viesse tanta gente, estava à espera de muita gente, mas não tanta, como... eu acho que as pessoas consumiram mais do que seria previsível. Eu estive lá 9 horas, estive lá do início ao fim. Acho que correu muitíssimo bem. Acho que eu não vi, pode ter havido, mas eu não vi grandes bebedeiras, e era muita gente nova, e portanto podia ter havido algum tipo de desacatos. As forças de segurança estiveram nos locais exatos e de uma maneira discreta, mas muito eficiente. E na minha opinião, maneira também pedagógica. Sim, estão absolutamente de parabéns. Acho que correu tudo muito bem. Assim, eu, por exemplo, tive que ir ao quarto de banho, saí, tinha a pulseirinha, saí, vim à esplanada, fui a 3 restaurantes até conseguir ir a um quarto de banho que não tivesse 70 pessoas à minha frente, e tomei um café cá fora, porque lá dentro estavam 500 pessoas para tomar café. Assim, a logística podia ter sido outra. Se calhar devia haver mais pontos de restauração, porque o meu filho esteve comigo e comeu pizza o dia todo. 9 horas esteve a comer pizza. Certeza que não se chateou. Não. Tivesse vindo à Casa Havanesa. Muito bem. Mas acho que correu muito bem. Correu isso. E acho que devia realmente, eu não sei se voltará para o ano, mas acho que... Mas o casino, e aqui é que é a notícia, captar, o casino quer repetir o maior sunset, sempre e eu o maior acho que devia, pôr do sol. porque eu sou do Porto, originalmente, mas eu acho que a Figueira tem o pôr do sol mais bonito do país. E, portanto, acho que era muito justo. Não só teve o maior, como tem o melhor, o mais bonito, não é? Exatamente. Mas o pôr do sol da Furada também é bonito. É muito bonito, também é muito bonito. Então vamos passar para uma notícia que não é tão agradável, e se o João Pedrosa Russo quiser abster-se de fazer os comentários, uma vez que é advogado neste caso, esteja à vontade, que a Andreia faz os comentários. Mas é bom que as pessoas percebam que quando se é advogado num processo, nós não devemos falar dele, a não ser generalidades. Claro. Não devemos falar dele. E as generalidades já vêm na notícia, por isso eu isto tem a ver que a PJ investiga desaparecimento de Alcino, depois do advogado João Pedrosa Russo ter apresentado um requerimento ao Ministério Público solicitando que esta força policial de investigação fique com o processo. A Andreia Gouveia tem estado atenta também a este dossiê, que é estranho, de resto, e eu tive a oportunidade de ler um comentário teu no Facebook, quando leste esta notícia, e que era finalmente a PJ investiga. Não,
isto foi uma situação que a mim me apanhou de surpresa, porque já fiz algumas notícias deste género, mas foi a primeira vez que a pessoa em causa era alguém que eu conhecia e com quem eu até privava, e portanto chocou-me. Aliás, no dia em que desapareceu, eu e o meu marido andamos aí em alguns sítios que achamos que ele podia ter caído a tentar ver. Acho muito estranho que ao fim deste tempo todo não tenha aparecido. Quero acreditar que ainda possa haver uma justificação lógica. Quer dizer, quero acreditar que ele tenha partido livre de vontade. As pessoas são livres de partir, convinha avisarem a família, não é? Mas, objetivamente, são livres, não é? Não me parece. Conhecendo, não me parece que tenha sido esse o caso, até porque não há movimentações de dinheiro, é um bocado estranho. Em última análise, do pior dos cenários, espero que tenha sido uma coisa natural. Ele gostava de ir tomar banho, poderá ter-se sentido mal. Quer dizer, espero que não haja. Mas aqui esta questão do crime. tomar banho no mar, a roupa não apareceu. Portanto, se tivesse acontecido alguma coisa, portanto, pelo menos apareceria a roupa, ou o calçado, ou algum objeto eu confesso que teria deixado na praia. Já não espero nada de bom. Agora é assim. Importa investigar. Mas já lá vão 3 semanas. Exatamente, importa investigar, não é? As pessoas não podem desaparecer sem deixar rastro e não haver, da parte de quem tem a obrigação de zelar pela nossa segurança, uma atitude mais proativa, não é? Tipo, vamos ficar à espera que ele apareça, não é? E por isso, daí o finalmente. Se a própria justiça por si não se motiva para levar as coisas mais adiante, então alguém, neste caso a família, através do advogado, tem de agir e exigir uma ação mais concreta. Muito bem. E já agora gostava só de dizer o seguinte, eu sei que já passou bastante tempo, mas eu sei que as autoridades, quer no início, quer agora, estão a fazer todos os possíveis para descortinar o que é que poderá ter acontecido. As autoridades têm sido excelentes desde o início até agora. Passemos a uma outra notícia que tem a ver também com advogados, mas para esta não vou dispensá-lo de comentar. E é quarta-feira, chegamos ao último dia que analisamos aqui entre nós, relativamente às notícias que foram destaque no Diário As Beiras ao longo dos últimos dias, e que diz o seguinte: é preciso recuperar o prestígio da Ordem dos Advogados. Quem o diz é Raposo Subtil, que é um dos candidatos a bastonarem a entrevista ao Diário As Beiras. A imagem da Ordem dos Advogados está afetada com Marinho Pinto? Bem, este o Raposo Subtil é um dos candidatos a bastonário, por isso é natural que ele fale desse modo. Portanto, eu, por exemplo, não falaria desse modo. Acho que a Ordem dos Advogados não está desprestigiada pelo facto de ter o bastonário que tem. Eu posso não concordar com ele em muitas coisas e não concordo com a grande parte da postura dele, mas isso não quer dizer que não concordo com grande parte dos conteúdos das suas afirmações, como é óbvio. Agora, o que importa aqui assim dizer é o seguinte: nós estamos a viver nos últimos anos, não é só deste governo, mesmo dos anteriores, é uma mudança muito grande de legislação. A legislação está constantemente a ser alterada. Eu hoje, já antigamente, quando uma das primeiras coisas que fazia era ver o Diário da República, não é? Hoje o Diário da República está na net, qualquer um de nós pode verificar quais são as alterações que saíram. Mas nos dias de hoje, além de saírem, haver uma diarreia legislativa permanente, as leis são extraordinariamente mal escritas. É raro encontrar uma lei mal escrita. Você veja... Raro encontrar uma lei bem escrita, quer dizer. É raro encontrar uma lei bem escrita. Há sempre falhas, há sempre interpretações dúbias. Veja o problema das câmaras e das câmaras, do de e o do da. Quer dizer, isto é inconcebível. O regime jurídico de inventário é uma confusão inacreditável. Vocês não fazem ideia, mas é uma confusão inacreditável. A nível de registros, por exemplo, a mesma coisa. A nível dos despejos, ainda agora se viu, só ao fim de 8 ou 9 meses é que as finanças começaram a pôr cá fora uma certidão que era fundamental para se poder vir a concretizar um despejo ou aumentar uma renda. O Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor no dia 1, já está a ser altamente criticado pela Magistratura Judicial e do Ministério Público. O memorando de entendimento que exigia que o mapa da Administração Judicial tivesse sido revisto e já implementado, ainda não viu a luz do dia. A ação executiva, que é fundamental para que o país funcione. Mas o que é que isto tem a ver com a imagem da Ordem dos Advogados? Tem a ver com o seguinte: tem a ver que tudo isto
exige maior participação por parte daqueles que todos os dias trabalham nos tribunais. E isso é que não tem sido feito nem por este governo, nem pelo anterior. Ou seja, não tem sido pedido apoio à Ordem dos Advogados para dar o seu contributo na elaboração das leis. E isto é que é profundamente negativo. Antigamente não era assim. Marinho Pinto tem sido um bastonário bastante polémico, bastante controverso. Eu tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu já entrevistei algumas vezes o Dr. Marinho Pinto e tenho muita simpatia por ele. Eu gosto daquele jeito de ter o coração ao pé da boca e de dizer as coisas. Em relação a esta entrevista, eu acho que eu não conheço o Dr. Raposo Subtil, acho que ele é pouco subtil e mesmo para Raposo não está lá muito bem. Porquê? Ele aqui nunca fala de Marinho Pinto, ao contrário de Marinho Pinto, que normalmente é um bocadinho mais direto. Não diz nomes, mas é um bocadinho mais direto. E em relação a esta entrevista, houve algumas coisas que me saltaram à vista. Uma é uma altura em que ele diz que os advogados, quando lhe perguntam sobre se há excesso de advogados, ele diz que também há excesso de engenheiros, de médicos, etc. Mas os advogados são diferentes porque prestam um serviço ao cidadão. Eu não conheço nenhuma profissão que não preste um serviço ao cidadão. Os jornalistas não prestam? As profissões também, não é? Os engenheiros, os médicos, claro. Não há nenhuma profissão que não exista para prestar um serviço, não é? Porque senão não tem valor na sociedade e, portanto, não acaba, extingue-se por ela própria. Isto é daquelas posturas corporativistas, os advogados são diferentes, são especiais. Não são, é uma profissão como as outras. Tem, realmente, um papel importante na justiça, mas a justiça, no equilíbrio dos valores da vida, é só um pilar, não é a totalidade. Portanto, há aqui uma pose um bocado corporativista que não me agradou muito, confesso. Depois, ele fala da questão de alterar, uma das prioridades dele seria alterar o modelo de gestão interna e fazer um programa de atividades mais adequado. Isto lembra-me uma situação, houve várias iniciativas dos advogados aqui na Figueira e eu não vi grande adesão. E isso foi, aliás, referenciado pelo presidente da delegação local dos advogados, aqui da Figueira da Foz. Portanto, se calhar, também devia ser uma prioridade, não só fazer um programa adequado, mas motivar os advogados para participarem mais nas suas próprias iniciativas. Outra questão, só mais uma. É quando lhe perguntam se os atrasos na justiça podem ser imputados aos advogados. E ele diz logo, claro que não. É aquela coisa de a culpa é sempre dos outros. Os advogados têm as mesmas culpas ou seja, o sistema permite os expedientes dilatórios. Mas eu já não falo de código de ética nem deontológico, mas há uma moral, não é? Que deve impedir os advogados não de usar os expedientes, mas de abusar deles. E eu tenho vários amigos advogados e não há nenhum que numa conversa de café não admita que o faz. Ou seja, na defesa do seu cliente. Daria um outro debate, porque eu aqui temos não aqui estou um de acordo com a advogado. Andréa. Eu imaginei que não. Não, mas é que isto é interessante, Mas devíamos continuar. se conseguir sintetizar em 30 segundos, pode Em haver 30 segundos eu vou dizer o seguinte, os advogados devem fazer todos os possíveis para defender o seu cliente e para isso têm que acreditar no cliente, quer ele seja um criminoso ou não, ou seja, se o cliente disser eu não matei aquela pessoa, o advogado tem a obrigação de acreditar nele e fazer todos os possíveis para o defender. Não se esqueça do seguinte, os advogados têm prazos, eu tenho, por exemplo, 10 dias para fazer um determinado ato. Se eu não fizer, já não o posso fazer mais então, tarde. Posso fazer uma pergunta? Os juízes, por exemplo, pode, mas repara, os juízes, por exemplo, sim, mas temos 10 dias para fazer e temos que fazer naquele prazo. Se não fizermos naquele prazo, aquele direito fica precluído, eu já não posso fazer mais. Os juízes não, o prazo é meramente indicativo, como eles dizem. Por outro lado, nós sabemos perfeitamente nos tribunais, e basta ir ao Tribunal da Figueira da Foz, e a André já teve a oportunidade de fazer, há constantemente adiamentos de julgamentos à própria da hora, e muitas vezes adiamentos na véspera e na antevéspera, que eles telefonam aos advogados e dizem, olha, não pode ser, porque a sala está ocupada e por isso não podemos fazer, e nós temos que adiar. São imensos. Só que os advogados não se queixam disso por uma razão simples, porque não se podem queixar por razões óbvias. Quem se devia queixar é a Ordem, e a Ordem não o faz. Andréia, a pergunta... Mas qual é a pergunta? É só uma pergunta. Eu não lhe vou perguntar se já fez, porque seria indelicado, mas não conhece nenhum advogado que tenha andado nos jornais à procura dos mortos para os indicar como testemunhas. Não, isso é antiético. Um advogado que faça isso deve ser imediatamente objeto de um processo disciplinar. Aqui entre nós, a primeira edição da era pós-maior São José de Sempre, que é como quem diz, o maior pôr do sol de sempre, que foi na Figueira da Foz, numa grande festa com mais de 25 mil pessoas. Também aqui entre nós aumentou a sua população ativa. A Andréia agora juntou-se ao painel com João Pedrosa Russo e agora sem as receitas. Nós voltamos em breve. Com as receitas?